aí em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, pode criar uma certa tensão neste diálogo esperado para a semana que vem, conversa direta entre Lula e Donald Trump. O que você nos traz? Muito boa tarde. Oi, boa tarde, Yuri, Débora, Pedro, todos que estão conosco aqui no 360. É isso, né? Está em curso, na verdade, um julgamento no STF, deve ter a sua conclusão hoje, sobre uma questão que é sensível, digamos assim, para o presidente norte-americano Donald Trump e que foi citada expressamente naquela carta que ele enviou em julho ao presidente Lula, anunciando o tarifaço de 50% a alguns produtos brasileiros. E essa questão é relativa às Big Techs. O Supremo lá atrás já decidiu pela maior responsabilização das plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. Trump citou esse julgamento como um dos focos da sua insatisfação com o governo brasileiro e com a atuação do STF como um todo. E esse novo julgamento que está em curso agora, né, que vai ser concluído provavelmente na sessão dessa tarde de hoje, diz respeito a um recurso do Google sobre em que medida é possível que a justiça determine quebra de sigilo do que os seus usuários fizeram no campo da busca. Isso tem como pano de fundo, como contexto, o caso Marielle Franco, o caso do assassinato da vereadora do PSOL em 2018. Lá atrás, né, o Superior Tribunal de Justiça mandou o Google fornecer aos investigadores, né, uma lista de usuários que pesquisaram o nome da vereadora Marielle ali nas semanas que antecederam o atentado, né, o homicídio contra a Marielle. E aí o Google recorreu dizendo que esse pedido, né, essa providência, ela violava ali o direito à privacidade, que o Google não poderia abrir esses dados dos usuários assim indiscriminadamente, até porque muita gente pode ter procurado o nome de Marielle por outros motivos, para se informar e não exatamente porque teriam ali algum envolvimento no caso, né, no assassinato em si. Então isso que está em questão hoje no Supremo. O recurso do Google, como eu falei, mas tem a chamada repercussão geral, né? Então eles estão analisando de uma maneira mais ampla em que medida a justiça pode pedir, né, e solicitar a quebra de sigilo dos usuários que fizeram determinadas buscas ali no campo do buscador. Isso é mais um julgamento que diz respeito à questão da regulação das Big Techs aqui no Brasil. Por hora, existe uma tendência de um resultado desfavorável às plataformas, mas também que não é super amplo, né? No sentido de dizer que é possível que as plataformas sejam requisitadas a providenciar dados a esse respeito, mas de maneira fundamentada, né, com algumas ali cautelas, algumas exigências prévias, né, à liberação desses dados. Então, é algo que, a depender do resultado do julgamento, pode acabar elevando a tensão desse diálogo que está previsto para a semana que vem entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump, para tentar contornar todas essas sanções que a gente tem visto, né? Não só em relação ao tarifaço, mas também a suspensão de vistos de ministros do Supremo, ministros do governo, inclusive, a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes e agora, mais recentemente, uma ampliação da aplicação dessa punição a familiares e empresas ligadas ao ministro do Supremo, relator das investigações sobre a trama golpista e uma das vozes mais ativas, digamos assim, nessa pauta, né, da regulamentação e da maior responsabilização das plataformas digitais, das Big Techs aqui no Brasil, porque existe uma avaliação ali por parte da maioria dos ministros do Supremo, é possível dizer, que embora tenham sede no exterior, né, nos Estados Unidos, por exemplo, as plataformas digitais, precisam cumprir a lei do país em que elas estão operando, no caso, o Brasil. Então, é mais um ingrediente aí para a gente ficar de olho e que pode levar a atenção dessa conversa.